vou fazer a introdução de quem não me conhece, né? Eu sou médica, sou pediatra, sou especialista em adolescentes, sou mãe de gêmeas adolescentes. Por que eu falo gêmeas adolescentes? Porque eu quero que você lembre como que é cuidar de um só. Eu estou aqui para ajudar mães que se sentem perdidas, desesperadas em relação a esse momento de vida dos nossos filhos, né, que é a adolescência. E eu entendo que é muito mais fácil a gente passar por todo esse período estando juntas, compartilhando as nossas experiências, buscando as soluções juntas, porque é muito mais fácil do que fazer tudo isso sozinha. E às vezes a gente bate com a cabeça e não consegue enxergar uma saída. É por isso que eu estou aqui, então, para ajudar você que é mãe de adolescente, se sente dessa forma, como eu também já me senti muitas vezes. Veio, né, de uma fala de uma adolescente que eu pedi, o que ela poderia dizer, o que ela gostaria de dizer para a mãe delas quando ela era adolescente, que a mãe soubesse, né, para elas se relacionarem melhor, o que seria bom para isso. E ela falou que às vezes é bom a gente receber um pouco de carinho também, não só reclamação, paulada, né? E por conta dessa fala dessa adolescente, e também por conta de uma mãe que entrou em contato comigo, me pedindo ajuda, no sentido de que ela tinha ficado muito chateada com a filha dela, né? Então, essa intenção de hoje é falar desse assunto, da gente falar sobre uma mãe, né, que ficou desapontada, enfurecida, com o coração endurecido, por coisas que a filha fez, né, para ela, enfim. Então, esse é o tema de hoje. As atitudes nossas, as nossas atitudes de mãe afetam, dificultam o nosso relacionamento com os nossos filhos. E a gente nem se dá conta de como, por quê, o que eu fiz que isso aconteceu, né? Então, eu não quero aqui, o tema é perdão e a importância do perdão, mas eu não vou entrar nas questões religiosas, né, que envolvem o perdão. Eu acho que cada um tem a sua crença, você acredita no que você quiser, lida com o conceito do perdão, né, da forma que você quiser, mas não vou entrar nessa seara religiosa, não. Vou falar no significado da palavra perdão e como que é importante ela na nossa vida, no relacionamento com o nosso filho, com a nossa filha adolescente. Então, essa é a nossa oportunidade de descobrir o que está por trás do nosso comportamento. Você que é a mãe e que é adulta, aí eu vou pôr no pontinho de interrogação, será? Né? Será que a gente, apesar de sermos adultas, agimos como adultas? Ou às vezes a gente vira adolescente ou vira uma criança ferida, né? Como dizem os psicólogos. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fica desapontado com o filho, nosso coração fica endurecido, a gente não consegue perdoar, a gente recusa perdoar, será que nós estamos agindo como adultas? Será que a gente está usando o nosso cérebro adulto? Será que a gente está enxergando para o nosso filho como a gente deve enxergar para ele? É essa luzinha que eu quero dar para você hoje. Porque a gente precisa se perguntar, por que eu não estou conseguindo perdoar? Que sentimento eu estou tendo? Qual é o sentimento que está por trás dessa minha dificuldade de perdoar? O que está envolvido? E como que a gente resolve esse problema? Como que eu resolvo esse problema? Então, eu quero ajudar nesse tipo de situação. Muitas vezes a gente não sabe sair dela porque está tão... O sentimento que gerou na gente é tão forte que a gente não consegue enxergar essa saída. E não existe só uma saída, claro, mas estou entregando uma saída hoje que é através, né, da gente... Eu vou dar 5 perguntinhas essenciais, primordiais. Como é que eu ajudo, né? Como que eu ajudo? A minha ajuda e eu gosto de falar uma coisa, né, para os alunos quando a gente dá aula. Como é que eu sei que os meus alunos lá, quando eu estou dentro da sala de aula, como é que eu sei que você estudou, que você se dedicou, que você aprendeu? Não é através do que eles trazem de material, é através das perguntas que eles fazem. Então, nós precisamos saber que perguntas nos fazer para melhorar nosso relacionamento com o nosso filho adolescente.
E aí é que está a questão. Eu estou aqui para ajudar você a saber quais perguntas você precisa fazer para si mesma, para facilitar esse seu coração endurecido, para se livrar desse sentimento ruim, para conseguir perdoar e ficar próxima da sua filha ou do seu filho. Essa é a intenção de hoje. Então, são 5 perguntas que eu vou te dar, que você pega aí uma canetinha, um bloco de notas, pega um papel aí para anotar. Antes de falar as 5 perguntas, eu vou falar um jeito que eu entendo que é errado da gente lidar quando a gente percebe, né? Ou aconteceu algo, ou o seu filho, eu gosto de dizer, foi muito dolorido para mim o dia que eu ouvi pela primeira vez. Eu tô regalando o olho, porque para mim foi bem assim mesmo a minha sensação, né? Eu fiquei, o que eu acabei de ouvir, né? E mexeu muito comigo o dia que eu saiu uma impulsividade da minha filha e ela disse, eu te odeio, né? Porque essas coisas adolescente fala mesmo na impulsividade, né? Principalmente quando a gente está contrariando. E eu, como sou mãe de adolescente, também já ouvi isso. E foi impactante para mim. Como que eu lidei com isso? Como que eu consegui perdoar? O que estava por trás do impacto que causou em mim? São algumas perguntas que a gente precisa se fazer. Né? Então, um jeito errado que eu acho da gente é essa incapacidade de perdoar. Né? Muitas mães têm dificuldade de perdoar porque não entendem a importância do perdão. Se você não consegue perdoar o seu filho, se você se recusa a perdoar, o que acontece? Você cria uma barreira invisível, um obstáculo na sua relação com o seu filho adolescente. Vocês param de ter momentos de alegria junto. Né? Você perde essa oportunidade, você sabota essa oportunidade na sua vida. E você afasta o seu filho de você. E eu duvido que você que é mãe, que está me ouvindo aqui, queira que o seu filho se afaste de você. Fala para mim, conta para mim se faz sentido o que eu estou falando. Ou você se identifica, né, com o que eu estou falando. E por que o perdão é tão importante nessa relação, nessa intimidade, nessa aproximação da gente com os nossos filhos? Porque o perdão, ele não é apenas uma graça, um presente que você vai dar para o seu filho, para sua filha, não. Que errou, né? Para quem errou. Qualquer que seja a pessoa, estou dizendo aqui no caso, nós estamos dando exemplo, o seu filho adolescente, mas pode ser qualquer pessoa. É um presente para aquela pessoa, é uma dádiva, uma graça para ela receber o perdão. Mas para a gente que perdoa, para a mãe que perdoa, é uma libertação. Muitas mães confundem o perdoar com achar que você está endossando o erro, que você está dizendo tudo bem o erro que você fez quando está perdoando. E não é nada disso. O perdoar é você se libertar desse sentimento ruim que causou em você. E se libertar como? É livrar desse sentimento. Porque não faz bem a gente ficar remoendo um sentimento ruim. E aí eu vou contar essa mãe, né, que eu disse que entrou em contato pedindo ajuda. Ela falou do sentimento dela, como ela estava triste com a filha dela, como ela ficou chateada e que ela não estava conseguindo falar com a filha. Enfim, não estava conseguindo perdoar. E aí eu tentei ajudá-la, né, da maneira que eu sei fazer. E por isso eu trouxe o tema hoje e fui trabalhando um pouco dessas 5 perguntinhas aqui que eu vou trazer agora para você, que eu entendo como um jeito certo da gente lidar com um tipo de situação onde a gente se sente muito magoada, muito, né, fica ofendida, se sente traída pelo filho adolescente. Não é fácil a gente ouvir coisas duras dos nossos filhos que são adolescentes. E por que eu estou falando que são adolescentes? Porque são eles os adolescentes. Eu preciso lembrar que você é a mulher adulta, você é a mãe adulta. Por que eu falo disso? Porque o nosso cérebro está desenvolvido. O cérebro do adolescente ainda não tem todas as capacidades que o nosso tem. Os psicólogos falam, e quando eu tinha supervisão, falava assim, meu supervisor falava assim, não existe uma estrutura ainda, né, neles, eles estão nessa construção. Nós já deveríamos ter essa estrutura, só que muitas, às vezes, a gente passa da vida e
não busca lidar com essas feridas que elas vêm lá desde a nossa infância. E por que é desde a infância? Porque é como nós fomos tratados. Muitas mães falam assim, eu não quero, eu me sinto mal de estar me sentindo assim com a minha filha, porque minha mãe fazia a mesma coisa comigo e eu não gostava, era ruim para mim. E eu tô fazendo a mesma coisa, mas eu não sei como não fazer, eu não sei como não sentir isso. E é assim mesmo, né? Só que quando a gente diz que não quer fazer igual a mãe, é aí que a gente precisa olhar. E por que a gente não quer olhar? Por que a gente olha para o problema do que o filho fez? Por que a gente olha para o fato errado que o filho cometeu, né? Tipo, no meu caso, por que eu fiquei possessa quando a minha filha disse que me odiava? E já faz um tempo isso, né? Mas foi mais no início da adolescência. E era uma época que eu também não tinha desenvolvido a minha habilidade de comunicação, que eu estou tentando trazer aqui para vocês, né? A gente tem que aprender na prática, não é só na teoria. Não adianta estar na cabeça, tem que estar na prática, eu tenho que saber como agir. E isso vem com o tempo, né? Então eu também erro. Eu também erro e aprendo. Eu gosto de falar isso para os meus alunos. A gente faz avaliação do processo de aprendizagem e eu comentei com os alunos que eu também aprendi esse semestre. Eu também recebi um satisfatório na minha avaliação. Eu tinha preciso melhorar e melhorei e fui para o satisfatório. Então, é uma caminhada a nossa vida, né? A gente está sempre aprendendo, sempre melhorando. E nós estamos falando, então, da importância do perdão. A importância do perdão para a filha. Porque quando a gente faz isso, não perdoa, como que a sua filha se sente? Acho que o tempo, amadurecimento cura também, com certeza, com o tempo, mas é disso mesmo que a gente está falando hoje aqui. Para amadurecer, Carla, a gente precisa se fazer as perguntas certas. Porque eu posso muito bem olhar para o problema só o filho sendo o problema, né? E essa é a grande dificuldade. Porque quando a gente não vê que o nosso comportamento de ficar sem falar com o nosso filho, somos nós as adultas que ficamos sem falar, porque estamos magoada, estamos chateada, o que acontece? O filho se sente rejeitado, se sente incompreendido. E quando ele se sente incompreendido, que é uma das grandes queixas dos adolescentes quando estão lá comigo no consultório, é exatamente a minha mãe não me entende. Eu também ouço isso da minha filha, você não entende, mãe. É isso que eles falam da gente. Então, para a gente entender eles, a gente tem que agir como adulto. E para agir como adulto, a gente precisa investigar os nossos sentimentos, a origem dos nossos sentimentos. É essa pergunta que a gente precisa fazer, porque se eu faço essas perguntas para mim, eu consigo perdoar. E para a filha, é um presente, é uma graça quando ela se sente perdoada, né? Ela não vai mais se sentir rejeitada. E para a mãe é libertador, porque a gente se livra do sentimento ruim. A gente não fica nutrindo o sentimento ruim. Você não fica remoendo a coisa ruim. Né? Você faz o movimento exatamente ao contrário, porque o sentimento ruim, você não perdoar, você ficar sem falar, o que faz? Afasta você da sua filha. Mas vamos lá agora as 5 perguntas. Põe aí para você anotar as 5 perguntas. Para a gente superar, resolver esse problema de você não conseguir falar com a sua filha, o seu filho, não conseguir perdoar. Então, vou te ensinar 5 perguntas essenciais para você se livrar dessa chateação com sua filha. A primeira é: como que eu, mãe, gostaria de ser tratada se eu estivesse no lugar da minha filha? Isso nada mais é do que empatia. A gente ter empatia com o que aconteceu. Eu me fazer essa pergunta, saber como, olha, se tivesse acontecido comigo, eu fosse a filha, como que eu gostaria que a minha mãe me tratasse? Tentar se colocar no lugar da sua filha. Eu sei que isso é difícil, porque a gente está com a cabeça tão quente, né? E só consegue olhar para o que foi feito de errado, para coisa ruim, que às vezes a gente não consegue se fazer essa pergunta. Ela é uma pergunta difícil, e na maioria das vezes a gente pensa assim, eu apanhava, se eu fizesse alguma coisa errada, eu não só minha mãe ficava com o bico grande durante alguns dias, como eu apanhava, era muito mais comum, e hoje ainda tem adolescentes que apanham, tem muito adolescente que apanha, tendo adolescentes assim, e a minha missão aqui é fazer você entender que bater não adianta nada, ficar sem falar também não adianta nada. É para isso que eu tô aqui, para botar essa sementinha aí na sua cabeça e te ajudar a lidar com esses sentimentos e você conseguir se comunicar de forma a ficar
próxima do seu filho adolescente. É para isso que eu estou aqui. Segunda pergunta: este erro define a minha filha como pessoa? O que a minha filha cometeu? O que ela fez que me abalou, que me deixou chateada, que eu não estou conseguindo perdoar? Define a minha filha como pessoa? O que eu quero dizer com isso? Você precisa separar o erro da pessoa que ela é. E foi tão bonito a declaração que eu recebi dessa mãe que me pediu ajuda depois, porque à medida que ela foi dizendo, que ela foi fazendo o relato, teve um momento que ela escreve: eu sei que a minha filha gosta de acho que era um purê de batata, eu peguei o resto, levei para ela, a gente conversou, e foi muito bom me dar conta. Minha filha não é uma pessoa ruim, ela é responsável, ela é carinhosa. Quando ela se livrou, olha só que bonito que é, pessoal, quando a gente consegue se livrar desse sentimento ruim. Você está caminhando para o perdão. Ela conseguiu entrar em contato com as qualidades da pessoa da filha dela. Ela desfocou do que a filha fez de errado, que ela considerou errado. Então, olha só o poder que tem essas perguntas, né? A gente separa o erro da pessoa. Terceira pergunta: que exemplo quero dar para minha filha? Porque quando você fica bicuda, não quero nem olhar para sua cara. Quantas vezes a gente já não faz isso, né? Faz até com o marido, não vai fazer com o filho. Então, nós estamos aqui para aprender, hein? Não é para fazer isso. E como que a gente consegue se livrar dessas coisas ruins? Fazendo essas perguntas. Então, eu não quero dar um exemplo ruim para minha filha de ficar de bico fechado, porque eu sou o modelo. Sou eu que estou ensinando como reagir às situações. E quando eu consigo perdoar, o que eu estou ensinando? Qual é a mensagem que eu estou mandando? Compaixão. A gente está ensinando resiliência, enfrentar os desafios, né? Se amoldar, se adaptar, essa é a origem da palavra. Quarta pergunta, quarta. O que é mais importante? É você estar certa ou você ter uma relação próxima, saudável, amigável com a sua filha? Eu gosto de chamar, né, essa relação, eu gosto de dizer como é que é o termômetro da saúde afetiva seu com a sua filha, com seu filho adolescente. Como é que tá esse termômetro, né? Ele tá equilibrado, em harmonia? Vocês conseguem se relacionar de uma forma harmônica? Ou tá lá naquele extremo da agressividade, da briga, da coisa ruim, do ressentimento? Ou até tá naquele outro extremo, congelando, frieza, não tô nem aí para você, que tomara que você vá embora dessa casa de uma vez. E vamos para a quinta pergunta. A quinta pergunta é: o que está realmente por trás da minha mágoa, do meu ressentimento ou da minha raiva, né? Você, cada um tem os seus sentimentos. O que está por trás? Essa é uma das perguntas muito poderosa. Engraçado, mas o que está por trás desse nosso sentimento? Que muitas vezes o sentimento é uma resposta, é uma reação da gente a emoções que são mais profundas, como eu falei lá, da nossa infância, daquela criança que não recebeu o que achava que devia receber dos pais. É o sentimento de abandono, de medo, o que a gente acha que precisava receber e não recebeu. E se a gente não recebeu, fica mais difícil da gente dar para os nossos filhos. E essa pessoa, no fundo, ela é uma pessoa sofrida, né? É uma mãe que não recebeu, provavelmente não recebeu quase nada, e aí ela não tem quase nada para dar e vai abandonando os filhos, né? Eu sinto em dizer o que eu penso sobre isso, mas eu digo, né? Eu digo isso muitas vezes. Eu demorei muito na minha carreira de pediatra para chegar a esse pensamento, né? Eu tinha antigamente uma ideia de que pelo fato de nós mulheres sermos mães, que era algo instintivo, a gente ser mãe, né? E tudo tem muito a ver com como a gente a sociedade lida com a maternidade e tudo mais. Com o tempo e com a minha experiência na pediatria, eu posso garantir, tem mulher que não deveria ser mãe, que as circunstâncias acabaram fazendo com que ela fosse mãe, mas ela não é um desejo sincero e profundo. Bom, pessoal, olha só, vamos para a história, que eu estou quase finalizando. A historinha é assim. Em uma cidade pequena, havia uma mãe chamada Clara e a sua filha adolescente Sofia. Clara era uma mulher de princípios
rígidos e expectativas elevadas. Sofia é uma adolescente típica, cheia de sonhos e desejos de explorar o mundo à sua maneira. Um dia, Sofia cometeu um erro que desafiou os valores da mãe. Talvez fosse uma mentira inocente ou uma decisão impulsiva da filha, mas para Clara foi inaceitável. A partir desse dia, um abismo silencioso cresceu entre elas. Clara estava consumida pelo desapontamento com a sua filha. Seu coração estava endurecido pela ideia de que perdoar seria o mesmo que aprovar o erro. Porém, essa recusa em perdoar começou a corroer a relação dela com a filha. Sofia se sentiu rejeitada e incompreendida e começou a se afastar ainda mais da mãe. Até que um dia, na sala de estar, Clara, tarde da noite, sentada no sofá, olhando seriamente para Sofia, resolveu quebrar o silêncio e falou: Sofia, precisamos conversar sobre o que aconteceu. Sofia, sentada na frente da mãe, já nervosa, Eu sei, mãe, eu sei. Eu sinto muito. o adolescente esperto já sai se desculpando. Eu gosto de dizer isso. Aí Clara suspirou profundamente e falou: Sofia, o que você fez foi contra tudo que eu te ensinei, filha. E eu me senti traída. Sofia, com os olhos marejados, respondeu para a mãe. Eu sei, mãe. Eu me arrependo de ter te chateado. Eu só queria. E Clara interrompeu a fala da filha, mas já com uma voz mais suave. Queria o quê, Sofia? Me ajuda a te entender. Eu queria ser eu mesma, mãe. Tomar as minhas próprias decisões. Mas agora eu sei que eu errei. Clara suspirou fundo e perguntou: Sofia, quando você faz isso, eu me pergunto, me questiono, aonde foi que eu falhei com você, filha? Onde foi que eu errei? Sofia, olhando para Clara, fala: Mãe, você não falhou? Não foi você. Eu é que não pensei nas consequências. Eu preciso entender uma coisa, filha. Esse erro que você cometeu te ensinou alguma coisa? Sim, mãe, me ensinou que as ações têm consequências e que eu preciso pensar mais nas outras pessoas e não só em mim. Clara pegou na mão de Sofia. Filha, que bom saber, porque isso é muito importante. Eu fiquei magoada com você, sim, mas eu percebo que guardar rancor, ficar me corroendo, só vai nos afastar mais. Sofia também segurou na mão da mãe. Eu não quero, mãe, me afastar de você. Eu quero que a gente se entenda. Clara, com uma lágrima quase escorrendo dos olhos. Eu também, minha filha, e por isso eu te perdoo. Não porque o que você fez está certo, mas porque nosso relacionamento é mais importante e eu te amo. Essa conversa marca um momento crucial na relação entre Clara e Sofia, porque a mãe Clara conseguiu expressar a mágoa dela, a decepção, o sentimento, mas a conversa tem que ser baseada no sentimento. Eu sempre falo isso aqui. Eu gosto de trazer o diálogo, ler o diálogo para você ir introjetando aí, né? Porque na hora que a gente vai falar, a coisa acontece diferente, né? A gente já sai falando: poxa, olha só, ainda bem que você aprendeu. Né? Não, olha só, é baseado no sentimento. Expressou, a mãe conseguiu expressar o sentimento, mostrou que ela estava disposta a entender o que aconteceu com a cabecinha da filha, o que ela tinha pensado, o que ela aprendeu com o erro dela. A mãe agiu como adulta e não de uma forma infantil. Não adianta nada você ir lá para sua crença, dizer que tem que perdoar os outros e você não perdoar dentro da sua casa, né? Não adianta. Então, Sofia, por sua vez, reconhece, o adolescente consegue reconhecer o que ele errou, né? Porque você está emprestando o seu cérebro adulto nessa conversa, para ela poder pensar e refletir nas atitudes que ela teve. E é um passo importante para a reconstrução no relacionamento, na aproximação da confiança, fortalecer o vínculo entre a mãe e a filha, conversando que a gente se entende. Só que a gente tem que saber como conversar com o adolescente. Não é igual conversar com criança, não é igual conversar com adulto. Beleza? Percebe como a gente
nós adultos precisamos mudar nosso comportamento e hoje a arma, né, a ferramenta poderosa é o perdão. Ao se fazer as perguntas que eu te deixei aqui, a gente pode pensar, né? Faça as perguntas para você quando acontecer essa situação. Antes de, né, você viu, tá difícil, olha, não posso conversar agora, filho, né? Eu ainda não estou preparada para ter a conversa. Lida com os seus sentimentos primeiro, busca por que mobilizou isso em você, da onde que vem isso, né? Faça essas perguntas. Depois que você conseguiu se livrar do sentimento ruim, aí vai ter a conversa com seu filho, né? Esse é um caminho para a gente realmente curar nós mesmos, né? Nós mães, para a gente poder ser uma mãe melhor, porque perdoar não é bom só para quem é perdoado, é bom para a gente que perdoa. É essa clareza que eu quero que você saia dessa live hoje. Perdoar não faz bem para o outro, não é você não está fazendo bem para o outro só. Né? Claro que você está fazendo, é bom a gente sentir que está todo mundo em paz, se entendendo, né? Mas é melhor para a gente se livrar dessa coisa ruim, é libertação, é se livrar do ressentimento, da mágoa, da chateação, da raiva, beleza? Espero que tenham gostado. Beijo e vamos juntas evoluir e abrir a mente.